Olá, bem-vindo ao Evangelho para você. Está no curso de Teologia Sistemática. Nós estamos nas aulas sobre os prolegômenos da teologia, aqueles assuntos iniciais que formam a base para o estudo da disciplina de Teologia Sistemática. Hoje nós iremos estudar sobre a organização sistemática dos mestres da Igreja. Vários assuntos importantes aqui para a nossa aula de prolegômenos de hoje. Um ponto importante aqui é que eu queria dizer a vocês que o YouTube nos informa que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no nosso canal. Então eu queria pedir a você que se passa por aqui, se assiste os nossos vídeos, considere em se inscrever no nosso canal para nos ajudar aí na divulgação desse material. Marque o sininho das notificações, curta, compartilhe o nosso trabalho aqui na plataforma para que ela possa entender que esse conteúdo é relevante e é benéfico para as pessoas, tá bom? Então, não esquece de se inscrever, dar like aqui no nosso trabalho. Na aula passada, nós tivemos o contato com os assuntos que falam sobre a origem do cristianismo e a origem do desenvolvimento da própria teologia sistemática. Na aula de hoje, nós iremos ver a organização sistemática da teologia a partir de 13 pensadores da história da igreja. Nós iremos começar no século II com Clemente de Alexandria e iremos terminar no século XVI com o teólogo e reformador João Calvino. E nós iremos ver como os mestres da igreja organizaram o seu pensar teológico, para que nós possamos formar a nossa base sistemática e entender o porquê que a teologia sistemática tem uma ordem desde os seus começos. E, para tanto, nós queremos iniciar essa aula com uma citação de um teólogo reformado por nome de Herman Bavinck, teólogo que a gente já vem estudando aqui no nosso curso. Quem assiste os nossos vídeos já está informado sobre esse grande teólogo da igreja. Ele diz assim, pensando em teologia sistemática: desde a época em que teve início a atividade dogmática, foi necessário estabelecer um modo de organizar o material tratado. Herman Bavinck, Dogmática Reformada, volume 1, Prolegômeno, página 95. Então, a questão principal aqui é que desde a antiguidade, desde os pais primitivos, os pais pensadores de teologia, desde esse tempo houve uma necessidade de estabelecer uma ordem. Ora, por que a soteriologia não vem primeiro? Por que a doutrina da palavra de Deus vem em primeiro lugar, depois a doutrina de Deus, depois a doutrina do homem, a doutrina de Cristo? Por que a escatologia vem só no final, alterando a ordem dos primeiros pais? Eles colocavam os assuntos finais sobre ética e moralidade. E hoje nós colocamos, a partir da ordem dos principais teólogos sistemáticos, os assuntos finais ficam por conta da escatologia. Por que essa ordem foi alterada? Porque nós iremos ver que tem muitas questões envolvendo essa ordem, mas as principais são questões, eu creio, de natureza lógica. Nós vamos começar então com o primeiro pensador dessa aula, que é um pai da igreja do século II, chamado Clemente de Alexandria. Ele produziu 3 obras. Em grego, os nomes de suas obras são Protrépticos pros Helenas, que significa discurso de exortação aos gregos; Paidagogos, da onde vem a nossa palavra pedagogo, significa o instrutor, mais uma obra de Clemente; e finalmente Stromata, ou Miscelâneas. Foi uma obra onde ele inseriu vários assuntos diferentes. As 3 obras estão unidas pelo tema do Logos, que instrui a raça humana. Então, ponto importante nessas 3 obras, ponto importante que perpassa as 3 obras de Clemente de Alexandria, é o tema do Logos, ou seja, Jesus Cristo. Para Clemente, todo o conhecimento de Deus é mediado pelo Logos. O Logos ilumina a razão humana e conduz à salvação. Nesse sentido, nós não podemos compreender nada se não formos iluminados pelo Logos divino, que nós iremos saber na teologia de Clemente, também biblicamente, o Logos é Jesus. 3 pontos que resumem aqui a obra de Clemente. São eles: Cristo como o Logos divino e mestre da verdade. 2, a filosofia como preparação para o evangelho, porque para Clemente a verdadeira filosofia
é o Evangelho. Por isso que ele coloca a filosofia verdadeira como preparação, como assuntos iniciais para o ingresso no Evangelho. Finalmente, o ponto 3, a vida como um caminho de aperfeiçoamento espiritual. Uma observação aqui importante feita pelo teólogo Hermann Bavinck sobre a obra de Clemente de Alexandria. Diz ele: a obra de Clemente não contém uma estrutura ordenada. E Bavinck diz que isso é uma coisa que ele mesmo, Clemente de Alexandria, reconhece e admite em sua obra. Nós iremos agora para o segundo pensador, Orígenes de Alexandria. Ele estava produzindo suas obras no século II, finalzinho do século II para o século III, 185, ano do seu nascimento, 254, ano da sua morte. Sua principal obra, ele tem várias, mas sua principal em grego é periarchon, que significa primeiros princípios ou acerca dos princípios. Os temas centrais de sua obra: Deus, mundo, liberdade e revelação. Vamos tratar um a um agora, superficialmente. O primeiro livro trata de Deus, da Trindade e dos anjos. O segundo trata do mundo, do Deus do Velho Testamento, bem e mal, a encarnação do Verbo e a ressurreição. O terceiro livro trata da liberdade da vontade e sua relação com a graça, as tentações e o fim do mundo, escatologia. O quarto livro, escatologia, que está no terceiro livro, não está no final. Hoje nós colocamos no final. O quarto livro da obra de Orígenes trata sobre a Sagrada Escritura, sua inspiração e interpretação. Uma observação aqui sobre a obra de Orígenes de Alexandria, que a doutrina dos sacramentos está faltando em sua obra e ainda não há um princípio claro de organização lógica. É mais um ponto aqui. Vocês vão perceber que a obra dos primeiros pais não tem uma organização lógica bem definida. Isso aí fica muito bem claro. Quando nós formos estudar as obras detidamente de cada um deles, nós iremos perceber claramente, não é uma desorganização, mas em vista da organização e da refinação teológica de hoje, nós podemos perceber que a teologia, a ordem lógica das doutrinas cristãs feita por eles, ainda deixava muito a desejar. Vamos agora para outro pensador, o terceiro nessa ordem, Teodoreto de Cirrus, 393, 458 ou 466. Ele adotou e aperfeiçoou a estrutura de Orígenes, do seu predecessor. A sua obra, em grego, Hairetikes Kakomithias Epitome, que significa Compêndio de Contos Heréticos. A sua obra aqui tem uma primeira nota apologética. A ordem, o que vai importar para nós aqui é a sua ordem, a organização das doutrinas. A ordem de Teodoreto aqui é a seguinte: ele trata de Deus, em primeiro lugar, mundo, anjos e humanidade, Cristo, escritura e sacramentos, ressurreição e juízo, e ele finaliza com ética. Era assim que eles costumavam finalizar as suas obras, com ética ou moralidade. Ele aqui finaliza com ética, ele fala sobre virgindade, penitência e jejum. Vamos para o quarto pensador aqui da nossa ordem, João de Damasco, ou João Damasceno, 675, 749. Estamos aí agora no 7º para o 8º século. A obra de João Damasceno, Tratado Exato sobre a Fé Ortodoxa. E a sua obra está dividida em 4 volumes. O livro 1, ele trata da doutrina de Deus, a doutrina da Trindade e os atributos. No livro 2, ele fala sobre a criação, fala sobre os anjos, fala sobre a humanidade e sobre a providência. Os livros 3 e 4, ele faz uma união de temas. Trata sobre a pessoa e a obra de Cristo, livro 3 e 4, capítulos 1 a 9. Continuando no livro 4, indo para o final, ele fala sobre soteriologia, ética e escatologia. Você vê que ele já coloca a escatologia aqui, já indo para o final. Sobre a soteriologia, ele fala sobre fé, batismo e assuntos relacionados a esses. Sacramentos.
fala sobre a ética, ele fala sobre a lei, aborda a questão do sábado e etc. Como os cristãos já tinham deixado as ordenanças judaicas de lado e tinham adaptado a liberdade que eles exerciam em Cristo. A escatologia, ele fala no livro 4 sobre os assuntos que envolvem os últimos acontecimentos. Vamos para o nosso quinto pensador aqui, o Lactâncio, isto é, Lúcio Célio Firmiano Lactâncio, 240-320, um pensador aqui que estava produzindo no século III para o século IV. A obra de Lactâncio é intitulada de Instituições Divinas. Ele tem uma obra extensa de 7 livros. Os 3 primeiros livros da sua obra têm um teor apologético. Então ele começa com a defesa da fé. Esses 3 primeiros livros refutam a religião e a filosofia pagã. No 4º livro, ele faz uma discussão sobre o cristianismo. Ele fala que o conhecimento do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, é a verdadeira sabedoria. Deus é cognoscível no Filho. Para esse pensador, Lactâncio, Deus, que é incognoscível, que não pode ser conhecido, tem essa realidade conhecida a partir de Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo é a revelação do Deus incognoscível. Deus, então, passa a ser conhecido a partir da revelação de Jesus Cristo. No 4º livro, ele fala sobre justiça. A justiça, é ensinada por Cristo, tem sua origem na piedade e se manifesta no que ele chama de aequitas, que é a justiça equilibrada, um conceito do direito romano, que significa o reconhecimento da igualdade de todas as pessoas. Ele aborda esse assunto da justiça, da igualdade equilibrada, da justiça equilibrada a todos, no livro 4º de sua obra. No 6º livro, ele detalha os deveres da justiça. E, finalmente, no 7º, ele discorre sobre a vida de bem-aventurança e trata da vida abençoada do povo como a recompensa do verdadeiro conhecimento e do verdadeiro culto a Deus. É uma grande obra também que merece a nossa atenção. Em 6º lugar, nós iremos analisar agora a ordem contida no símbolo apostólico. Símbolo apostólico é o credo apostólico, que foi produzido, datado aí dos séculos 3 e 4. Para Hermann Bavinck, o credo apostólico ofereceu uma organização diferente do material da dogmática. É o que os sistemáticos chamam de ordem ou esquema trinitário, porque fala de Deus, do Filho, do Espírito Santo e finaliza com as questões sobre a igreja. Então, é muito importante essa ordem do símbolo apostólico, o credo apostólico. Essa ordem trinitária, Deus, Filho, Espírito. Nós vamos agora para um grande pensador cristão do século IV, o grande Agostinho de Hipona. A igreja seguiu e ainda segue as instruções de Agostinho, porque ele é muito profundo e um doutor realmente da igreja até os dias de hoje. Vamos ver o pensamento teológico e sistemático desse grande pensador cristão. Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. A obra de Agostinho em grego é Enchiridion, que significa manual ou pequeno manual. O nome da sua obra reflete a natureza do livro, que é um resumo conciso da doutrina cristã. Nesse sentido, ele trabalha o seu pensamento teologal a partir de 3 virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. Nos parágrafos 9 a 13, ele fala sobre o que tem de ser crido, portanto, ele fala sobre fé. Nos parágrafos 114 a 116, ele vai para o tema da esperança, e ele fala sobre esperança, tendo a oração do Pai Nosso como seu gabarito, seu padrão. Ele segue a oração do Senhor como sua linha mestra para desenvolver os seus assuntos sobre esperança. Finalmente, nos parágrafos 117 a 122, ele fala sobre o mandamento do amor. Hermann Bavinck diz que a fé, a oração e o mandamento fornecem o esboço da dogmática de Agostinho, da sistemática, do pensamento sistemático de Agostinho, que, segundo Hermann Bavinck, foi frequentemente seguido em tempos posteriores, especialmente
em catecismos da Igreja. As doutrinas estabelecidas ou trabalhadas por Santo Agostinho foi seguida realmente em vários catecismos, em várias obras teológicas de teólogos posteriores a Agostinho. Vamos para o nosso oitavo pensador, Isidoro de Sevilha, 560-636. Então, portanto, um pensador aí do século VI, século VII. No primeiro livro de suas sentenças, ou Tratado a respeito do Bem Supremo, sua obra Sentenças ou Tratado a respeito do Bem Supremo. Neste primeiro livro, ele segue principalmente a ordem do sínodo apostólico. Lembram a ordem do credo apostólico? É o esquema trinitário. Deus, Filho, Espírito e Igreja. Aqui, o Isidoro de Sevilha, ele vai seguir essa mesma ordem, mas ele vai trabalhar mais detalhadamente sobre os três temas trinitários. Deus, Filho e Espírito. Portanto, sua ordem é Deus, criação, mundo, fala sobre os anjos e os seres humanos. Cristo fala sobre o Espírito Santo e fala sobre a igreja. É a mesma ordem. A Escritura fala sobre a Escritura e os sacramentos. Aqui uma adição. Até então eles não tinham falado sobre a doutrina da Escritura. Ele já insere essa aqui na sua ordem, na sua dogmática. Fala sobre a ressurreição e as últimas coisas, a escatologia. E mais um aqui que termina com ética. Ele finaliza sua obra com assuntos éticos. Vamos agora para o nono pensador aqui da nossa ordem, Lombardo ou Pedro Lombardo, 1100-1160. Portanto, um pensador que estava produzindo aí no século XI e século XII. Hermann Bavinck diz o seguinte: a divisão que Lombardo escolheu nos tempos medievais novamente lembra a de Orígenes, Teodoreto e João Damasceno. Temos aqui, então, uma produção derivada dos ensinos de três mestres anteriores, Orígenes, Teodoreto e São João Damasceno. A obra de Pedro Lombardo chama-se Sentenças. São divididas em 4 livros. O primeiro trata do mistério da Trindade. No livro 2, ele fala sobre a criação e formação das coisas físicas e espirituais. Quais são os assuntos desse tema? Criação, anjos, período de criação de 6 dias, portanto ele interpreta Gênesis literalmente, fala sobre humanidade, queda e pecado. Tudo isso no livro 2. Livro 3, ele fala sobre a encarnação do Verbo, a pessoa e obra de Cristo, fé, esperança e amor. E os outros tópicos ele finaliza com a parte ética. No 5º livro, ele fala sobre os sacramentos, a doutrina dos 7 sacramentos, a ressurreição, o juízo, céu e inferno. Mais uma vez, Hermann Bavinck faz uma observação muito importante sobre o teólogo medieval Lombardo. Ele diz: há um progresso visível aqui. Não somente o agrupamento e a delimitação dos tópicos são melhores, mas o todo é dividido em 4 partes, cada uma com seu próprio objeto. O material ético não foi colocado no fim, como um apêndice, como em Teodoreto, mas incorporado à própria dogmática. Os sacramentos, inicialmente apenas mencionados, são tratados em detalhes. Por outro lado ainda, a ordem deixa muito a desejar. E vários assuntos como a Escritura, a Igreja e particularmente a soteriologia são virtualmente deixados sem discussão. Nós estamos vendo aqui que Hermann Bavinck diz que houve uma grande melhoria na ordem e metodologia teológica, na organização lógica das doutrinas, mas que ainda se deixa a desejar na questão dos assuntos em relação à Escritura, à Igreja e particularmente sobre a doutrina da salvação, elas quase não são tratadas. Essa é uma observação importante. Vamos para um teólogo muito importante agora, o de número 10 aqui da nossa lista, São Boaventura, 1221-1274. Hermann Bavinck diz sobre sua obra: Boaventura prefacia sua obra com um prólogo e em suas 7 seções oferece um esplêndido panorama da doutrina da Escritura. Em seguida, em 7 partes, ele resume o conteúdo da verdadeira fé. Vamos ver suas partes individualmente. Na parte 1, ele discute a Trindade.
A parte 2, a criação do mundo. 3, a corrupção do pecado. 4, a encarnação do Verbo. Na parte 5, ele fala sobre a graça do Espírito Santo. 6, a solução sacramental. E, em sétimo lugar, e finalmente, o último estágio, o juízo final. Hermann Bavinck comenta sobre a obra de São Boaventura. Encontramos aqui uma abordagem firmemente metódica, um domínio completo do material, uma clara delimitação dos tópicos e um princípio de divisão escolhido deliberadamente. Nós iremos agora para um pensador que exigirá nossa atenção. Portanto, eu peço que você se concentre agora e dobre a sua atenção para o pensamento sistemático e teológico do grande teólogo Tomás de Aquino, teólogo medieval, escolástico, 1225-1274. Hermann Bavinck afirma sobre a sua obra o seguinte: a divisão de Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, que é o nome da teologia, da obra de Tomás de Aquino, repetindo, a divisão de Tomás de Aquino em sua Suma é totalmente diferente da de Boaventura. Então, vamos ver aqui a divisão de Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, a obra de Tomás de Aquino chama-se Suma Teológica, ou Resumo Teológico, Teologia Condensada. A obra contém 3 partes. As partes são divididas em questões e as questões, por sua vez, são divididas novamente em artigos. A parte 1 tem 119 questões. A parte 2 tem 303 questões. E a parte 3 contém 90 questões, acompanhada de uma finalização que foi feita por teólogos que sucederam Tomás de Aquino, pois ele não conseguiu terminar sua obra devido à sua morte. Vamos analisar as 3 partes individualmente. A parte 1, como disse, tem 119 questões. Ele trata de Deus e sua criação antes e a parte do pecado. Ele fala sobre Deus como o primeiro princípio e a causa modelar de todas as coisas. Essa expressão primeiro princípio ou primeiro motor é uma expressão característica de São Tomás de Aquino. Para entender esse princípio, é importante ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino. É um conceito todo elaborado por ele e, se Deus permitir, nós iremos refletir um pouco sobre esse conceito de primeiro princípio ou primeiro motor, que é muito importante para a teologia, muito importante mesmo. Aqui, portanto, nós não temos tempo de refletir sobre ele. Entraremos agora na segunda parte de sua obra Suma Teológica, que contém 303 questões. Essas 303 questões são divididas em 2 subpartes. Portanto, a segunda parte da Suma Teológica tem 2 subpartes. A primeira, com 114 questões, e a segunda com 189. Vamos para a primeira subparte da segunda parte da Suma Teológica. Ela contém 114 questões. Trata do homem como a imagem de Deus, o propósito final do homem, que para Tomás de Aquino é a felicidade eterna, a bem-aventurança eterna. Fala sobre a doutrina da vontade, fala sobre a boa e a pecaminosa qualidade dos atos, paixões e hábitos humanos. Ele fala sobre a virtude em geral, as virtudes em geral. Fala sobre os pecados divididos quanto à localização, a causa e as consequências. E conclui a primeira subparte da segunda parte com os motivos externos e internos que estimulam os seres humanos a fazerem o bem, que para ele são a lei, o evangelho, a graça e o mérito. São estímulos externos e internos que movem os seres humanos a fazerem o bem. Lei, evangelho, graça e mérito. Segunda subparte da segunda parte da Suma Teológica, 189 questões. Elas tratam dos pecados e virtudes em particular. Ele traz uma base, ele faz uma base sobre a vida moral cristã, que para Tomás de Aquino, é importante entender isso aqui, essa base moral cristã é um espectro que, de um lado, é formado por 3 virtudes teologais e do outro por 4 virtudes cardinais. As 3 virtudes teologais são biblicamente conhecidas como a fé, a esperança
e o amor. Para essas virtudes, leia 1 Coríntios capítulo 13. Do outro lado do espectro, nós iremos ver na teologia de Tomás de Aquino, as 4 virtudes cardinais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Com isso, finalizamos a segunda subparte da segunda parte da Suma Teológica. Vamos finalmente agora para a terceira parte da Suma Teológica. A parte 3 contém 90 questões. Elas descrevem a forma pela qual nós, seres humanos, podemos alcançar a bem-aventurança da vida eterna, isto é, Cristo e os sacramentos. Para Tomás de Aquino, o modo como podemos alcançar a bem-aventurança da vida eterna é através de Cristo e, na visão dele, dos sacramentos. Essas 90 questões também falam sobre a pessoa e a obra de Cristo, falam sobre o conceito de sacramento, batismo, confirmação, eucaristia, penitência. Esses assuntos são descritos nessas 90 questões. Aqui, segundo Hermann Bavinck, termina a obra de São Tomás de Aquino. Há uma parte suplementar que, de acordo com os estudiosos, foi constituída pelos teólogos que sucederam Tomás de Aquino, pois Tomás de Aquino morreu antes de concluir a sua obra. Portanto, essa parte que irei mencionar agora da Suma Teológica é uma parte que os teólogos chamam de post-mortem, e ela contém 99 questões. Post-mortem porque foi constituída, produzida, depois da morte do Tomás de Aquino. Essa quarta parte continua os ensinos sobre os sacramentos desenvolvidos e iniciados por Tomás de Aquino, trata do estado da alma humana depois da morte, fala sobre a ressurreição, o juízo, a bem-aventurança e a condenação. E termina com uma discussão sobre o purgatório. Então, essa discussão sobre o purgatório foi formulada pelos sucessores de Tomás de Aquino. Bavinck comenta sobre a obra de Tomás de Aquino. Atenção agora. A divisão de Tomás de Aquino não somente difere da de Boaventura, mas em muitos sentidos é inferior a ela. Um pouco mais à frente, Bavinck diz: depois que a primeira parte da Suma Teológica tratou da doutrina de Deus, a segunda discute o homem, que está destinado para a graça sobrenatural, mas não pode alcançá-la. E a terceira parte aponta para a pessoa de Cristo e para os sacramentos como a forma pela qual o homem pode cumprir o seu destino. Portanto, os tópicos das 3 partes da Suma Teológica são Deus, o homem e Cristo. São as 3 partes da Suma Teológica. É também uma divisão trinitária. Deus, o homem e Cristo. Mas, melhor dizendo, uma divisão tripartite. A divisão trinitária seria Deus, Cristo e Espírito Santo. A divisão de Tomás de Aquino pode ser uma divisão tripartite, de 3 partes. Deus, o homem e Cristo. Vamos agora finalizar com o pensamento de 2 teólogos reformadores protestantes. O primeiro é Philip Melanchthon. A sua obra é intitulada de Loci Communis, ou Lugares Comuns. Essa obra de Melanchthon passou por várias edições. A primeira em 1521, tivemos uma segunda em 1535, outra em 1543 e a edição final em 1559. A sua obra pode ser dividida em 2 partes. Ela começa com Deus e, a partir daí, desce para suas obras na natureza e na graça. Isto é, a divisão chamada de sintética. É uma divisão simples, que começa com Deus, desce para suas obras na natureza e na graça. É uma divisão muito simples de entender e que contempla toda a obra de Deus. O seu ser, aquilo que pertence ao ser de Deus e aquilo que pertence aos atos de Deus, ao que Deus faz. Portanto, uma divisão sintética. Nós iremos finalizar com a pessoa do grande reformador do século XVI, João Calvino. Nasceu em 1509 e morreu em 1564. A sua obra monumental é intitulada de Institutas da Religião Cristã. Ela também passou por várias edições. A primeira edição foi em 1536, uma edição condensada que vai ser expandida a partir das suas edições posteriores. A de 1536
continha um prefácio datado de 23 de agosto de 1535, que João Calvino endereçou ao rei Francisco I, a quem chamava de Cristianíssimo Rei da França. Então, as Institutas da Religião Cristã tinham um prefácio dedicado ao rei Francisco I. Em seguida, as Institutas eram divididas em 6 capítulos sobre a lei, a fé, a oração, os sacramentos e os sacramentos católicos, porque Calvino vai fazer uma distinção entre os sacramentos bíblicos e os sacramentos católicos, e ele finaliza falando sobre liberdade. Finaliza essa primeira parte falando sobre liberdade. 3 vezes a obra foi aumentada. A primeira edição, 1536, depois em 1539, 1543 e em 1559. A última edição, portanto, das Institutas combina com a última edição dos Loques Comunes de Melanchthon. Em 1559, eles fizeram a última edição de suas obras. A última edição da obra de Calvino foi cerca de 5 vezes maior do que a primeira. E, embora tenha sido substancialmente aumentada, não continha mudança doutrinária. Esse é um ponto muito positivo na vida do reformador de Genebra, que, embora a sua obra, na última edição, fosse 5 vezes maior do que a primeira, não havia mudança doutrinária. Calvino não mudou de opinião, ou de pensamento, ou de linha teológica à medida do seu amadurecimento teológico. Não, ele permaneceu o mesmo. Isso aqui distingue o Calvino de muitos teólogos, ou de todos os teólogos até da história eclesiástica, porque todos eles mudaram o seu pensamento à medida que iam amadurecendo a sua visão teológica, os seus estudos. Por exemplo, Agostinho, ele faz um livro chamado de Retratações, para dizer que ele mudou o pensamento em alguns aspectos da doutrina cristã. Muitos teólogos fizeram isso, exceto João Calvino. Embora, repito, as Institutas tenham sido aumentadas substancialmente, ao ponto de serem 5 vezes maior na última edição de 1559 em relação à de 1536, Calvino não mudou de pensamento doutrinário, não teve nenhuma mudança em sua doutrina, em seu pensamento sistemático. É um pensador constante, um pensador sólido e firme em suas posições. A edição das Institutas de 1559 tinham, portanto, 4 livros. São eles: o primeiro livro trata das fontes do conhecimento de Deus e da doutrina da Trindade. A cosmologia e a antropologia são distribuídas entre o primeiro e o segundo livros. O terceiro livro trata da soteriologia, da ética, além das doutrinas da eleição e da ressurreição. E ele finaliza com uma 4ª parte a respeito de vários assuntos religiosos importantes para aquela época e também sobre política. É uma obra monumental. Eu tenho, inclusive, ela aqui. Essa é o segundo tomo das Institutas da Religião Cristã. Há um primeiro, que eu presenteei a um amigo, mas esse aqui é o segundo. É um volume bem considerável, uma obra maravilhosa, traduzida pela Unesp, se não me engano. Só verificar aqui. Traduzida pela Unesp, uma editora não cristã, mas achou relevante o pensamento teológico de João Calvino e o seu poder de argumentação. Ele era advogado, também um mestre em palavras. Ele mesmo disse que Deus deu a ele a graça de escrever e de pregar, né? Então, nós temos essa tradução por uma editora secular, mas muito bem traduzida, e vale a pena a leitura dessa obra aqui. Nós iremos finalizar essa aula com as aplicabilidades, algumas aplicabilidades a partir dos pensadores da história da igreja e os seus sistemas teológicos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância da integração entre duas coisas importantes, fé e razão. Nesse ponto, nós podemos aqui jungir 3 pensadores: Clemente, Tomás de Aquino e Boaventura. Nós devemos cultivar
a partir do que eles ensinaram, uma fé que busca compreender as coisas, e principalmente as coisas em relação à fé e o mundo em que vivemos, reconhecendo que o conhecimento filosófico e científico podem servir como um instrumento para aprofundar a teologia cristã. Clemente, Tomás e Boaventura nos ensinam isso. Segundo lugar, a centralidade da graça e da vontade de Deus é um ponto muito importante para a nossa meditação. Agostinho e Calvino nos ajudam nesse aspecto. Esses dois pensadores nos desafiam a reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e a depender mais da graça divina do que dos nossos méritos próprios, especialmente em sua jornada espiritual. Em sua jornada espiritual, em sua caminhada cristã, nós devemos dar mais atenção à soberana graça de Deus do que aos nossos méritos, sem, no entanto, deixar os nossos méritos, relegar as nossas ações ao descrédito. Não podemos fazer isso, mas nós devemos considerar, em primeiro lugar, a soberania de Deus e a sua graça divina que nos capacita a fazer o que fazemos, a caminhar seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre a pedagogia teológica para o discipulado e a formação espiritual. Quem nos ajuda nesses assuntos é Boaventura e Melancton. Esses dois homens nos mostram que o ensino teológico não é apenas acadêmico. Ele tem implicações práticas para a vida cristã, o culto e o discipulado, encorajando a nós, os seguidores de Cristo, os cristãos, a usarem a teologia para formar outros discípulos e outros cristãos. Em quarto lugar, a relevância da teologia contextualizada. Quem nos ajuda nesse quesito é Melancton e Calvino. Esses dois teólogos nos ensinam a aplicar a teologia à cultura e às necessidades da igreja local hoje, como fizeram os reformadores diante de seus contextos históricos. Assim como eles usaram a teologia para enfrentarem as questões contemporâneas a eles, nós devemos também tomar essas questões para usar em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, para vencermos os desafios que são impostos a nós. E, em último lugar, o valor do desenvolvimento doutrinário ao longo da história. Todos os mestres que citei aqui nos ensinam nesse ponto. Eles nos ensinam a valorizar o estudo da história da teologia como um meio de compreender melhor a fé cristã, evitando anacronismos e buscando uma fé enraizada na história e na sistemática, mas que seja também relevante para o presente. E eu queria encerrar a aula dizendo o seguinte: esses grandes pensadores da fé cristã não falaram para o vazio. Eles responderam aos desafios do seu tempo com fidelidade bíblica e profundidade intelectual. O nosso chamado hoje é fazer o mesmo, compreender nossa fé, discernir os tempos e aplicar com sabedoria as verdades eternas de Deus. Portanto, finalizamos aqui a aula de hoje. Quero te convidar a se inscrever no canal, compartilha, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações, fique ligado conosco e até a próxima aula, se Deus quiser.